Agora sim. Pessoal, bem-vindos, bem-vindo, Olivia. Vocês estão com duas feras do varejo e distribuição aqui. Então, aproveitem para fazer perguntas. Finjam que vocês estão diante do oráculo. Um Ah, oráculo de vendas. Perguntem o que tá ouvindo vocês isso, Renato? quiserem. A gente pode não saber todas as respostas, mas se a gente não souber, a gente anota a sua pergunta, porque mais importante que saber todas as respostas é Fazer saber as formular as perguntas. perguntas certas. Então, adoro perguntas. Tragam suas dúvidas, porque vocês estão aí com três especialistas em varejo e distribuição. Fazer uma breve apresentação, dando início aqui à nossa live, porque eu gosto de ser rigoroso com o tempo. Vamos terminar às 9 horas em ponto, então cada minuto importa. Estamos com um formato novo hoje, com duas convidadas muito especiais. Olivia estava com saudade já de participar dessa live. Faz 2 semanas que ela não participa de uma live comigo, então a saudade bateu. Olivia, que é diretora comercial de distribuição P&G e Duracell dos distribuidores Época e Potencial, uma referência no mercado, uma unanimidade tanto do varejo quanto da distribuição como uma das melhores profissionais em atuação no que ela faz. Muito obrigada. Por outro Coisa lado, boa. temos Renata Lemos, especialista em liderança e cultura organizacional, conselheira, consultora, mentora e coach. Faltou alguma coisa, Renata? Tá tudo bem, tá Tá tudo tudo bem. aí. É uma mulher incrível que eu É, admiro muito. Construiu uma carreira, uma jornada muito legal. E a gente vai ter uma live que eu estou muito animado. Para a gente não perder muito tempo, eu vou passar a palavra para as convidadas fazerem uma breve apresentação para quem ainda não as conhece. Vamos começar pela Olivia. Oi, pessoal, boa noite! Que delícia estar aqui, né? Participar dessa construção aí de como a gente pode apoiar, né, os profissionais de hoje. Eu fico muito orgulhosa de ouvir isso do Cláudio, porque nós trabalhamos juntos com o P&G, e eu fico muito lisonjeada, né? Porque a gente está tão focado, às vezes, em fazer tão bem aquilo que a gente faz, que às vezes a gente nem se atenta aos pontos que você colocou de realmente ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz. Então, muito obrigada. Eu estou aí há muitos anos cuidando da P&G, antes era Ginomoto e Nissin, e uma carreira bem grande aí no varejo e na distribuição, cuidando desse processo. Renata, por outro lado, também uma super amiga, que a gente já esteve junto em vários cenários, e desde 2017 nós somos uma parceira de treinar e capacitar o nosso time dentro do Época e dentro das minhas estruturas de distribuição. Então, a gente só está com fera aqui realmente, que tem o desejo e o compromisso real de transformar profissionais em competentes ainda melhores, né? Eu não falo que eles são melhores profissionais, porque isso, com o tempo, a gente vai se desenvolvendo, vai melhorando. Mas ser o melhor competências. Então, é isso que a Renata tem me ajudado a fazer ao longo desses anos, de dar competência aos melhores. Então, é assim que a gente tem feito. Legal. Desenvolver habilidades e sempre competências, porque a gente sempre pode aprender, não é isso, Não Olivia? é? Como a Olivia falou aí, né? A gente já se encontrou em vários cenários, né? Eu venho da área comercial, como muitos de vocês, aí como gerente, né, de indústria, de multinacionais. A Olivia já foi minha compradora, já. Né? E essa troca, e chegou uma hora que eu falei assim, eu tinha que entender de gente. Como é que eu posso entender de gente? Como que a gente pode capacitar as pessoas para que elas deem os melhores resultados, para que elas possam colocar o seu potencial para fora, para que elas possam se realizar profissionalmente, pessoalmente. E aí eu fui estudar um pouco, né, do ser humano, da psicanálise, da neurociência, de como funciona a mente dos profissionais, e é um pouquinho disso que a gente vai compartilhar aqui nessa jornada aí de mais de 20 anos como executiva de vendas e mais de 15 anos aí como consultora na área de desenvolvimento profissional e de líderes. Fico muito feliz de estar com vocês. Obrigada, né, mais uma vez aí pelo convite. Obrigado a você, Renata.
Bem, eu vou começar de quando eu conheci o trabalho da Renata no Época, no distribuidor Época, né? Para quem não conhece. Eu atendi a Olivia como gerente de vendas da P&G e a Olivia fez um movimento que eu nunca tinha visto antes em nenhum distribuidor. Ela contratou um processo de coach. Começou como coach, certo? Sim. Para a liderança dela, para os gerentes de venda. E era um processo de coach que não foi pontual, era um processo de um ano, se eu não me engano, né? Processo anual, onde ela contratou a Renata, se eu não me engano, em 2017. E esse trabalho é um trabalho super consistente que está aí até hoje. Evoluiu, né? Não trabalha somente com gerente. Hoje ela pega os executivos de top contas, supervisores, ou seja, Equipe. toda a equipe que de alguma forma ou tem equipe embaixo ou trabalha com grandes contas, então tem uma responsabilidade um pouco maior na estrutura. E evoluiu para um trabalho de mentoria, onde a Renata ela vai presencialmente e dá um workshop, né, uma aula, e trabalha com eles vários exercícios e vai desenvolvendo. E a pergunta que eu queria trazer era exatamente essa, né? Quando vocês começaram, qual era o objetivo que vocês tinham, né, no desenvolvimento desses gerentes de vendas e como foi a evolução desse trabalho? Que vocês por onde que vocês começaram? Fala um pouco dessa jornada e onde vocês estão hoje. Começa aqui? Começa aí. O que que te fez me chamar aí para essa Pois parceria, é. né? Sabe qual que era o problema? Assim, não era um problema, mas o que que a gente percebia? A gente tinha caras extremamente vendedores, extremamente competentes no que tange à venda, mas a gente precisava tratar um pouco dessa estrutura organizacional, aonde eles eram, aonde eles cabiam nessa pirâmide, quais as responsabilidades dentro desse processo e de como eu deveria me comportar, agir, fazer, pensar, lidar com todo esse processo de uma forma organizacional mesmo e de uma forma que eles conseguiam trabalhar também isso abaixo da estrutura deles. Então, o que a gente estava vendo? Eram super vendedores voando, batendo meta, mas quando eu tinha que estruturar para baixo de quais as competências, como eu liderava o time, faltava algo. E como a gente está muito na estrutura de fazer venda acontecer, trazer a Renata, que já veio do contexto, porque ela na época, ela foi Gomes da Costa junto com a gente, que a gente também era um distribuidor naquele período, que era um outro distribuidor. E eu falei, gente, é a receita correta. Uma mulher extremamente competente, com a visão de vendas, que a maioria dos coaches não tem visão da organização e de como opera um distribuidor, e a gente estava voando, construindo aplicativo nosso de força de vendas e tudo mais. Então, a gente estava liderando tecnologicamente bem, fazendo a venda muito rápida, crescendo duplo dígito, mas e as competências? E aí entrou essa mulher incrível que faz esse trabalho comigo desde 2017. Ah, que delícia. Não, antes de Pode passar a falar um bola pouco. para a Pode Renata, falar. porque quando a Olivia fala que tinham vendedores que batiam todas as metas, cara, o que a gente escuta muito é que vendedor bater meta é o esperado, né? Agora, que tipo de competências, Renata, você começou trabalhando com aquele gerente de vendas lá no início do trabalho, que você percebeu, junto com a Olivia, que eram as mais críticas para que eles pudessem ir além de somente bater metas? Então, né, a gente fala que esse mercado, a gente teve, né, a gente vive num mercado muito acelerado. E às vezes só bater meta, só bater número, isso não quer dizer que eu sou um excelente profissional ou que o meu negócio vai ser sustentável ou que eu sou um profissional que faça a diferença no mercado. Porque hoje, com a globalização, com a internet, né, você consegue o seu produto em qualquer lugar. Mas o que que faz então o vendedor, o cliente, ter aquele olhar querer fechar negócio com as pessoas? São as relações. Né? Então não adiantava bater meta por bater. E o que a gente vê é muito o seguinte: um mês voa, aí no outro mês abaixa, aí no outro. Então não é uma venda, né? Não é um trabalho muitas vezes consecutivo, olhando a qualidade da venda. Porque igual eu sempre falo, comprar,
você compra onde quiser. Mas o que vai fazer com que o cliente fidelize você? É o seu relacionamento, é você. São as suas competências, as suas habilidades. E tudo isso começa com a autoliderança. Né? Porque se eu não for, como é que eu faço para eu ser o melhor profissional? Como é que eu faço para atender melhor o cliente? Como é que eu faço para eu poder desenvolver a minha equipe? Porque não adianta o cara só ser bom. Eu preciso ter uma equipe que vai evoluir com as demandas do mercado, com as necessidades do mercado. E aí que entram essas competências. Né? Que é muito além do que simplesmente bater o número, mas é um bater o número com qualidade, com sustentabilidade, cuidando do cliente, da necessidade dele, fazendo o processo de uma forma correta, tendo coerência e consistência naquilo que faz. Porque quantas vezes a gente não vê na venda assim, chega a última semana do mês, corre todo mundo, vende de qualquer jeito, deixa todo mundo doido, aí no outro mês o que a gente faz? Não, então até para ter um planejamento... Renata, um ponto importante do que você falou, que entra muito a Renata, é que quando tem o primeiro problema, um JBP que não é alinhado, ou um enfrentamento realmente de entendimento da loja, do cliente, do que ele vê a gente como benefício, qual é o mindset que esse cara vai usar? Sabe, a gente falou tanto de accountability, né? Sobre essa responsabilidade, controle, transparência, fiscalização desse processo. Então, assim, chegou uma hora que a gente não era só vender. Eu precisava, além das competências, de técnica. E quais as técnicas do nosso time utilizaria para sair dessa zona que ele estava enfrentando para crescer, para desenvolver, sair dessa zona de conforto. Porque bater meta, gente, se eu quiser aqui dar preço, falar para meus vendedores, baixou 20%, todo mundo vai bater meta. Agora eu quero ir lá fazer com competência de organizar a loja, um JBP bem feito, as competências que precisam para acompanhar, para acolher as necessidades do cliente, esse ganha-ganha. Então a Renata trouxe essa mudança de mindset para o nosso time, tanto que agora está muito desafiador, né, Renata? Depois de mais de 7 anos, a gente fala assim, quais as competências eu vou... Muitas das vezes a gente volta lá no início de pequenas competências que foram esquecidas, para que isso seja realmente acolhida e na atualidade de um mundo tão globalizado. Então, acho que a Renata é uma super líder nisso e você, Cláudia, assistiu muito isso no Época, porque desenvolver as competências num cenário como está hoje é desafiador, porque a Renata passa bastante tempo também entendendo o negócio nosso, como eu vendo, porque eu vendo, como as pessoas se relacionam. E a gente tem um trabalho muito incrível de trazer as esposas, os maridos, os filhos, para dentro da operação, de como a gente trabalha e como esse marido, essa esposa, fica muito mais tempo dentro do trabalho do que às vezes em casa. E como eu separo isso de uma forma que a pessoa também não fique louca, tanto burnout que a gente está vendo aí, tanto... E eu acho que a gente achou uma receita, sabe? De que a gente acolhe isso muito bem. E a Renata é uma líder de muitas competências, eu digo assim. Ó, vamos dar uma lida aqui em alguns comentários, porque eu gostaria muito que a audiência se pronunciasse, né? O Renato Marques de Oliveira morre de amores por vocês. Ele Que lindo. teceu um monte de elogios. E o Carlos Moni, ele traz aqui uma reflexão que eu acho que é muito importante. Que antigamente vender era se livrar do estoque, né? Agora é uma construção. O sell-in, você não chega em nenhum varejo e negocia estocar o varejo. O varejo quer comprar o que ele vende, né? Então, você conhecer as ferramentas que cada cliente tem para poder fazer esse sell-in virar sell-out é fundamental. E conectando com uma coisa que a Renata trouxe, né, da autoliderança, eu queria fazer essa provocação. Renata, como que a autoliderança conversa com essa mudança de cenário de que antes a gente estocava o cliente e o problema ficava ali e depois via como resolvia, e agora você, na verdade, tem que preocupar com a venda do cliente para que você possa fazer a sua. É uma mudança de mercado e de mentalidade. Não adianta mais aquele vendedor, aquele gente que chega lá, só estocar, não está nem se importando como é que o cliente vai fazer isso. Então, conhecer as ferramentas dos clientes, as necessidades dos clientes, como o Carlos começou, é extremamente importante. Né? Então, quando a gente olha para essa autoliderança, o que eu chamo de autoliderança? É a gente ser capaz de ter a capacidade de gerenciar a gente mesmo, de tomar as decisões do que a gente tem que fazer, de manter foco, de manter motivação, né? E principalmente de se desenvolver constantemente, estar
constantemente aprendendo. Então, a partir do momento que eu olho para o meu cliente, que eu entendo a necessidade dele, que eu faço propostas inovadoras para ele, que eu tento olhar para o negócio dele como se eu fizesse parte disso, com uma relação ganha-ganha, a gente já está desenvolvendo essa autoliderança. E eu falo que a autoliderança ela se conecta a três, é um pilar, tá? Que eu estou falando do autoconhecimento, eu preciso entender o que eu sou bom, o que eu tenho que desenvolver, o que eu tenho que melhorar. Se a gente não tem essa consciência para atender bem o nosso cliente, como é que fica? Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter disciplina de fazer o processo, de fazer o que tem que ser feito. A Olivia fala muito, né, Olivia, dos passos da visita, do roteiro, de qual que é a estratégia de vendas, o que eu tenho que fazer no cliente. Porque quando a gente traz tudo isso para a equipe de vendas, é porque isso foi testado, né? Isso foi um processo. E a mentalidade de crescimento. Que é aquela mentalidade de falar o seguinte, peraí, né? Não deu certo. Porque, gente, o que a gente mais ouve é falar assim, que meu cliente é ruim demais, eu não bati o número, porque a culpa é do meu cliente, mas nunca é nossa, né? Tá sempre dando desculpas, né? Sempre dando desculpas. Então, a autoliderança, essa capacidade que a gente tem de se autorresponsabilizar e de dizer como que eu posso fazer melhor. Né? Como que eu posso levar a melhor proposta para o meu cliente, como eu posso olhar para as oportunidades do meu cliente, do meu mercado, mudar a rota, mudar o argumento, mudar, né, a forma de falar, a forma de agir quando necessário. E isso muda totalmente o jogo. Não, e reconhecer, né, Rê, que você é parte. Quando você vende, você fala, uhul, bati esse número. Não, você tem que ter reconhecimento de que esse problema de ter o estoque lá é seu. Então, assumir essa responsabilidade, encontrar solução, implementar soluções para ajudar. Se vai ser CRM, se vai ser e-commerce, se vai ser através do seu trabalho, se você vai fiscalizar se aconteceu o estoque. Carlos acabou de falar sobre o PDCA. PDCA cabe em tudo. Cabe na venda, no atendimento, na sua postura, de como eu quero me desenvolver como profissional. Como eu quero me comportar. Como eu quero me comportar, como eu quero me ver na empresa. Você vê um monte de gente, Cláudio, que hoje não é promovida e fala assim, poxa, eu tenho anos dentro da companhia. Então faz uma reflexão antes. Eu tenho anos dentro da companhia fazendo o quê? Para quê? Por quê? Onde? O que eu preparei? O que eu me desenvolvi? O que eu realmente apliquei? E fora esse reconhecimento realmente dos clientes, porque a gente tem executivos que são reconhecidos hoje. Hoje a gente fez até uma reunião com o time do Bretas, Cencosud, fui eu e o P&G fazer essa reunião. E ela estava falando sobre o atendimento de Goiás, que não vem ao caso aqui, mas ela comentou sobre o de Goiás. Aí ela falando sobre, nossa, Olivia, eu queria ver as competências que a gente está vendo aqui no Rio, ver lá. Então, assim, fatalmente, não que ela estava certa ou errada, a gente não está nem discutindo aqui, mas fatalmente nós somos comparados. Fatalmente tem o tempo todo uma checagem do cliente se essas entregas que a gente fala para bater meta, de fato elas são executadas. Não, eu quero te vender porque eu sou compromissada com o seu negócio. Não, eu quero te vender porque eu sou o seu super cara de ajudador aqui dentro do seu negócio. Será que é? Ou será que eu só estou preocupada em mostrar um super número e não fazer o papel que me cabe e eu me responsabilizo e eu tenho, de fato, uma accountability mesmo dessa responsabilidade do negócio que eu preciso assumir o problema que está lá e ele é meu. Ele não é transferido para o cliente na medida da venda. Então, o que a Renata está falando aqui é no âmbito de como eu me atuo como profissional, mas nós estamos falando também da medida de como eu sou medido quando eu coloco essa metodologia. Eu sou visto lá fora, né? Como que eu sou visto lá fora. Exato. Porque todo mundo é visto de alguma maneira, tá, gente? Sim. Todo mundo é lembrado de alguma maneira. Você pode escolher. Você quer ser lembrado como aquele profissional que chega lá, entuba o cliente, vira, não quer nem saber, ou você quer ser visto como aquele profissional que vai lá, apoia o cliente, que ajuda ele a trazer soluções, que pensa junto com o seu cliente. Porque o profissional, o líder de vendas ou o executivo, ele precisa ter 3 tipos de gestão. Primeiro, a gestão de si mesmo, que é a gestão pessoal. Quem eu sou, o que eu vou fazer, que é um pouquinho dessa autoliderança. Depois, a gestão das relações. Como é que eu estou me relacionando com meus clientes? E depois, a gestão dos negócios. É quando eu vou para a meta, quando eu vou para o processo. Gente, e essas três tipo de gestões, né? Isso não pode desconectar. Eu tenho que ter gestão pessoal, gestão das relações e gestão dos negócios. Não, isso é muito importante. Ô, Cláudio, quantas vezes a gente teve dificuldade de um vendedor, por exemplo, dizer um não para o cliente? Não deveria. Porque se você tem uma relação super sólida e você entende que aquilo é possível e aquilo que não é, e hoje compliance está muito aí no radar, poxa, eu tenho que ter essa relação de dizer aqui eu posso, aqui eu não posso.
Aqui eu tenho como te ajudar, aqui eu não tenho como. Aqui é sua responsabilidade, aqui é a minha. Mas o cliente só vai entender isso se ele tem uma relação responsável com esse executivo, com esse supervisor, com esse gerente, com esse vendedor. Se não tem, ele não vai saber ouvir um não. Pelo contrário, ele vai dizer, se você não tem, eu vou procurar com outro. Aí vira uma inversão, né, de valores e você começa a valer aquilo que você se propõe realmente a assumir de responsabilidade. Ó, eu vou provocar aqui, até com base no que o Carlos Simoni está trazendo, né? Que hoje em dia, para grandes contas, a gente tem a Advantage que avalia, né, a indústria, ou o distribuidor se representando a indústria, enfim, os executivos de vendas, logística, etc., né? Que dá as pontuações, dá como que eles nos veem. Então, mas Né? lembra que isso ainda está muito no alto escalão, tá? A Advantas ainda está bem nas indústrias mais conceituadas e tudo mais. Então, essas médias indústrias para baixo ainda não tem uma avaliação que escale ela. Então, e aqui, assim, até o Carlos realmente falou sobre essas pesquisas, mas as próprias empresas, os próprios profissionais, como a gente lá no Época, nós emitimos pesquisas no mercado. Como está a nossa logística, como está o atendimento. Mas aí tem o papel do líder também. O que eu faço com esses dados? Como eu tomo decisões que mudam, como a Renata falou muito bem aqui, de que eu estou checando, eu estou conferindo, e como eu mudo isso? E também tem share para dizer essa história, né? Se o share está crescendo e a gente está evoluindo, tem muitos indicadores para dizer se a gente está no caminho certo. Agora, uma coisa é muito importante também. Nós nunca vamos estar no topo o tempo todo. A pergunta é o que eu estou fazendo quando eu não estou? Eu estou ali, ó céus, ó terra, ó não sei o quê, ou eu estou me desenvolvendo, capacitando, melhorando para voltar ao topo? Porque o topo é um lugar de conquista, ele não é um lugar de permanecer. Vai ter sempre alguém lutando pelo topo e vai vencer aquele que melhor se prepara, que melhor se desenvolve, que melhor busca alternativas. Agora, o mundo de Alice não vai ter para ninguém. Agradar 100% também não vai ter ninguém. Mas como eu estou me autoagradando, como eu estou me preparando, como eu estou buscando aquele sonho, aquele objetivo, para onde eu estou indo, como eu estou indo. Isso diz muito, né? Porque senão a gente enlouquece. Imagina a pressão da indústria, pesquisa, não sei o quê, o share, o cliente, tal, bum, explodiu. Então a pergunta é como é que esse balão está inflando a ponto de não murchar e também não estourar. Eu acho que esse é um O bom vendedor diagnóstico. não consegue dizer não para o cliente, não um vendedor que deve estar devendo para o cliente. Devendo em que sentido? Não devendo produto, não devendo, mas não está devendo servir ao cliente. Porque quando você tem uma relação que você está construindo e contribuindo para o negócio do cliente, vão ter limites. Você vai. Se você serve ao cliente a cada serviço que você presta, você ganha pontos nessa conta corrente relacional. E você eventualmente vai ter que lançar mão dessa conta corrente quando o cliente pedir alguma coisa que você não consegue fazer. E aí é o momento que você tem que dizer o não. Mas está ligado a valores, né? Não, ele está Quanto refém você do. está valendo? Ele não está Você está refém? valendo o É bem preço? isso. Você está valendo o preço que você está vendendo ou você está valendo o serviço que você está oferecendo? Né? É. Tem muito dessa E relação. aí é como que você vê essa agregação de valor, né, na venda. Porque, por exemplo, hoje, outro exemplo esse do Bretas mesmo, a Cibele é uma compradora bem quente, muito ativa e eu amo. E ela falou assim, mas Olivia, eu preciso dessa condição. Aí eu falei para ela, Cibele, eu vou até aqui. Depois daqui, tem que decidir como vocês querem ir. E ela acolher e falar assim, pô, é verdade, Olivia, acho que é assim. Porque tem que ser uma relação boa para os dois, gente, senão não Né? é sustentável. É. Né? Não adianta você fazer um negócio que vai lesar uma outra parte, porque o negócio ele não vai ter continuidade depois. Então tem que ser essa relação ganha-ganha, porque a partir do momento que se torna uma relação perde-ganha ou ganha-perde, ela não se solidifica. Sim. E aí ela não vai conseguir, muitas vezes, ser uma relação de confiança, Sim. né? E aí E o cliente tem que ter uma gestão da precisa. relação. O cliente do pequeno ao médio ao E ele grande, tem que farma confiar. alimentar, Ô, gente, tem é que porque ter tem um relação. lema. É porque tem, às vezes, uma crença que é sempre assim, o outro quer me ferrar. O outro vai vir aqui e vai me entubar. O outro vai me vender mais caro. Né? O outro está vindo aqui querendo me passar a perna. Então, existe essa crença ainda no mercado que hoje não cabe mais isso. O que cabe é, vamos fazer bons negócios juntos? Que é bom para nós dois, que está de acordo com o mercado, porque é isso que vai criar as relações positivas. Sim. Porque vendem, se a gente não começar a mudar a mentalidade para esse olhar, né?
de criar relações saudáveis, relações de confiança, relações duradouras, daqui a pouco o computador está fazendo tudo, a IA está fazendo tudo, não precisa mais da gente, não. Não, e Né? essa era de vendedor que vende avião pegando fogo, que faz o que acontece, isso não existe mais, gente. Essa história de vendedor. Ah, eu vendo porque o avião pegando fogo, mas eu vendo. Essa relação tá ligada com aquele vendedor que faz negócio a qualquer custo, de qualquer jeito. Eu engano, eu enrolo. E a ética profissional não cabe permite mais. isso, né? Não cabe mais. Então, negócio é negócio, como eu me comporto diz muito sobre quem eu sou, e como eu ponho as minhas competências para agir a favor do negócio, vai dizer muito, Cláudio. Por exemplo, nós já vimos na P&G e em muitos outros lugares passar executivos da própria P&G, gerentes da própria P&G, incríveis. Caras que, por mais que ele estava em alta escala dentro da P&G, banda 2, 3, 4, 5, caras engajados, envolvidos, cheios de ideias, mentalidade vencedora, como também já passou caras que não construíram nada. Tipo assim, eu quero resultado, você bate, você presta um serviço para mim, você faz, e eu estou esperando que você faça. Então, a gente já teve de tudo, mas os mais vencedores e os que mais se destacam são os que constroem. Constrói relação, constrói resultado, é focado na execução, tem visão 360, ele está antenado, ele quer que o outro vença. É uma relação de ganha-ganha. Agora, fora isso, gente, é só um jogo. E ficar só jogando o tempo todo, chega uma hora que cansa. Então, se eu não quero só jogar, mas quero pendurar no mercado, quero trazer novidades, quero ser o cara que constrói, quero ser o cara que conhece o gerente da loja, o executor da gôndola. Eu acho mudança no meu mindset para prestar esse serviço. Né? Então, assim, e hoje, aquilo que a Renata falou e o Cláudio também, tecnologia está no ar. Quem quiser comprar, pega um celular, pega um computador, entra lá e fala, quero comprar isso. Está para todo lado, entregando online e fazendo acontecendo, CRM, entregando o produto para você do jeito que você quer, porque já estudou o seu perfil. Então, é uma coisa muito diferente. Agora, o cara da relação duradoura, o executivo, o top conta, o gerente, o supervisor, as pessoas que querem relação, ela tem uma construção como alicerce do negócio dela. Se não, gente, é só venda e jogo. E isso, o mercado está muito cheio. E muito saco cheio. Não tem mais espaço. Tive a oportunidade de assistir um workshop seu sobre metodologia ágil aplicado a vendas, né? Eu gostei muito do que você trouxe. O que você pode compartilhar aqui com a nossa audiência sobre a metodologia ágil que pode ajudar a audiência a melhorar o nível de serviço que presta para o cliente? Muito bem. Eu acho que a gente fala muito disso, né? E o que é essa metodologia ágil? Na minha visão, quando a gente olha para vendas, é a gente ser capaz de adotar ferramentas, né, para que a gente seja mais produtivo, para que a gente faça uma melhor gestão. E hoje a gente tem muitas ferramentas dentro desse contexto. Então, por exemplo, quando a gente pensa em metas, a gente trabalhou dentro da liderança ágil a nossa visão de OKR, que a gente olhar para as metas. E o que são os OKRs? Né? Objetivos e resultados chaves. É uma sigla, né, que fala com objetivos. Então, eu preciso colocar isso na minha cabeça, assim, qual que é o meu objetivo, quais são os resultados chaves que eu tenho que conseguir e quais são as iniciativas que eu tenho que fazer. A partir do momento que você estrutura isso junto com o seu time e compartilha e dá uma direção clara, as coisas acontecem, né? E quando a gente olha para o manifesto ágil, para a metodologia, a gente fala muito que é aquele movimento de você sair do seu convencional, você ser capaz de pensar diferente, de trazer ferramentas que agreguem, né? E tudo parte do planejamento, de você rodar o PDCA, de você olhar e falar assim, o que eu tenho que fazer de uma forma simples, né? O ágil vem muito disso, simples, bem feito. Vamos fazer o básico, né? Vamos fazer o básico, o efetivo, vamos fazer aquela coisa assim, o básico que funciona, o arroz com feijão que funciona. Mas com método. Mas com método, com metodologia, né? O problema é assim, o meu básico bem feito é ir lá, tirar meu pedido, entregar e acabou. Não. Qual o método que eu coloquei, né? Se eu usei Lean, Kanban, Smart, se ele é mensurável, se não é... Então, e aí, tem tanta quando forma. A gente olha para a metodologia, eu falo que são 3, eu gosto muito dessa coisa de tríade, né? Enfim, que é consciência, responsabilidade e comprometimento. E isso vai gerar resultados.
Isso vai gerar resultado sempre que a gente, né, precise que isso aconteça. E quando a gente olha para a metodologia ágil, eu posso trazer um pouquinho disso aqui, né? A gente está falando, por exemplo, dos princípios e que eles adequam totalmente à venda. Tá? Então, a gente tem aí, dentro da liderança ágil, né, praticamente aí 10 a 12 princípios, e que eles falam como que a gente satisfaz o cliente, como a entrega antecipada, né, como que eu aceito mudanças, como que eu posso entregar o valor daquilo que eu faço, como que eu trabalho junto com outras pessoas, o trabalho em equipe, está dentro do princípio, como que eu construo atividades, né, junto com as pessoas, junto com a minha equipe, para que a gente possa fazer uma relação construtiva. Um outro ponto que é bem bacana. Como que eu faço para eu comunicar de uma forma verdadeira, olho no olho? Né? A gente fala dentro lá do princípio cara a cara. Como é que eu faço? Como é que eu prezo por isso? Porque hoje, com o digital, manda mensagem. Manda mensagem. Mas olha a diferença disso aqui da gente olhar. A diferença é você mandar uma mensagem para o seu cliente e você cuidar de uma comunicação clara, olhando no olho. O que cria mais conexão? Né? Como que a gente avalia? Qual a metodologia que a gente está avaliando o progresso? Eu falo, eu sou um cara muito fera. Mas me fala, como é que estão os seus números? Você sempre está fazendo isso ou você está assim? É diferente. Né? Eu tenho que sempre estar crescendo. Se a gente está sempre assim, depois faz assim, depois volta por assim, será que eu estou em progresso? Será que eu estou evoluindo? Ou será que essa é uma ilusão? Né? Então, por isso que a gestão de metas, a gestão do negócio, isso é muito, muito, muito importante dentro desse escopo. Não, né? E a gente também tratou, Rê, o líder em mim fazendo acontecer. A maioria acha que o líder em mim é meu chefe, é o meu CEO. É o que está dentro de mim. Então, assim, quando eu falo de um líder em mim, o porquê, esses pilares de autoliderança e tudo mais, eu sou líder daquilo que eu sou responsável. Então, eu sou líder das minhas atitudes, eu sou líder dos clientes que eu atuo, eu sou líder daquilo que se espera de mim, do que eu poderia entregar mais. Tem excesso, né? Por exemplo, eu tenho um caso de um gerente meu que ele cria relatório do relatório. Aí você fala, é muito retrabalho, é um dos caras mais inteligentes também que eu conheço, mas ele gastava muita energia dando uma visão no relatório que não é a visão simples e simplificada que a equipe via. Então, assim, eu tenho que ter uma gestão com método, que é isso que você está falando. Não adianta eu ser o super executivo, o super top conta, o super gerente, método algum que estruture aquilo que eu estou fazendo. Então acho que os pilares que a gente tem tratado no EPA é isso. Agilidade, eu falo metodologia que traz agilidade e traz também o foco no que importa, aquilo que é importante. Né? Como você falou, Kanban, vamos avaliar o progresso, vamos trabalhar o KR, vamos mudar nossa mentalidade, olhar metas, resultados chaves, iniciativas e perfil que tem que fazer. Também, né, Renata? Assim, eu não tenho perfil para aquela atividade ou para aquele negócio. Ou eu desenvolvo essa competência, que eu acho que seria o caminho mais lógico, ou de fato eu não posso estar naquele lugar. Por exemplo, por que nem todos os perfis servem para ser executivos? Por quê? Porque às vezes ele não é um cara que tem as competências para colocar todas essas ferramentas para rodar. Agora, competências, Renata, eu desenvolvo ou não? Ou eu nasci com elas? Quando a Olivia nasceu, ela falou assim, uau, essa mulher vai ser... A gente desenvolve sempre, né? A gente está sempre aprendendo. A gente sempre pode aprender. É só a gente querer. Sim, é isso. E assim, eu quero pegar um gancho sobre tecnologia, o tal do WhatsApp, né? Acho que a tecnologia deveria vir para agregar pontos de contato e não substituir. Quando a Renata traz, né, esse ponto, poxa, o olho no olho, como é importante, né? E, infelizmente, alguns vendedores, eles substituem a visita presencial por uma mensagem, por algo que deveria ser adicional à visita que ele já deveria fazer. E aí, eu convido você, Renata, a falar um pouco sobre essas novas tecnologias, esse mundo que está mudando, né? Já globalizou, já teve uma globalização contrária, agora a gente está vivendo um cenário diferente, né? Com os Estados Unidos aí impondo tarifas para todos os lados.
Como que essas novas tecnologias afetam a maneira que se faz negócio? Interessante isso, porque eu falo assim, a gente vive num mundo cada vez mais veloz e mais tecnológico. E muitas coisas, a gente está vendo hoje, vendo aí o avanço das tecnologias, as IAs fazendo muita coisa, a gente tem sistemas que fazem muita coisa, né? Dentro do cliente, às vezes já tem lá, já tem todo o sistema do que ele tem que comprar, do lado de cá também. Então, muita coisa a tecnologia vai fazer. Mas a conexão, a relação, né, de pensar diferente, de avaliar um cenário, de ter essa capacidade, ela não vai fazer. E é isso que vai ser um grande diferencial do profissional. Sim. Essa capacidade de se relacionar. Porque fazer conta, determinar, isso aí a tecnologia vai. Né? Mas você falou algo muito importante. A tecnologia ela tem que vir para ajudar. E não para poder destruir ou retirar pontos de conexão. E a gente vê muitas pessoas que hoje só querem conversar por mensagem. Porque, gente, olhar olho no olho, chegar com a pessoa, falar, discutir, não é uma tarefa fácil. Essa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, de se posicionar, de ter uma conversa clara com as outras pessoas, né? De ter uma conversa madura, de ter conversas difíceis quando for necessário, de falar não, de falar sim, quando for importante que isso seja dito. E eu acho que essa distância que as pessoas deixam, né, que vem deixando acontecer por causa da tecnologia, isso vem prejudicando muito as relações. E as vem pessoas prejudicando vêm muito os adoecendo, né? negócios. Não, e as vem pessoas prejudicando estão muito os adoecendo. negócios. É. Ô, gente, vocês já viram? Aí você quer falar com o cliente, aí você manda uma mensagem, ele entende de um jeito, aí você quer retrucar. Isso vira uma bagunça. Agora, quando você liga para a pessoa, explica ou vai lá e conversa com ela, as coisas não se resolvem muito mais facilmente? Tá? Mas muitas das vezes é o próprio muito. profissional, né, Rê, que cria Também. isso. E detalhe, nós fomos feitos para nos relacionarmos. Né? O ser humano não consegue ser inteiro sozinho. A gente precisa dessa conexão, dessa conversa, desse contato. No entanto, a gente tem a família, tem os filhos, tem a relação humana, mas o que a gente percebe é que quanto mais o profissional é do digital, menos coragem ele tem para fazer o trabalho que precisa ser feito. Porque a gente é de comunicação. É. Porque quanto. Aí eu entro com o grande negócio que é comunicação. Né? Então as pessoas, às vezes, elas não sabem como é que eu argumento, como é que eu falo, como é que eu uso, né, como é que eu uso ali uma articulação Sim. dentro da venda, como é que eu faço perguntas para o meu Sim. cliente, para eu entender o meu cliente. E se você não entende o seu cliente, como é que você propõe um bom negócio? A gente começou falando disso aqui. Mas essa Então, relação da comunicação, toda vez que ele vai para o WhatsApp ou vai para outro tipo de forma de resolver o problema, na verdade, que ele quer ser ágil, mas do jeito errado, ele cria uma barreira, porque a relação, o relacionamento, a relação humana não será substituída de forma alguma por IAs ou por máquinas ou por, sabe, não vai, porque essa é uma construção, né? E que eu quero deixar claro, tá, gente? Eu acho que o WhatsApp, o celular, enfim, ele ajuda muito em algumas coisas. Mas a gente tem que ter o cuidado para não substituir. Então, para não usar de forma errada, eu posso, né? Verdade. E ter alguns momentos que eu tenho que cultivar as minhas relações. Se daqui a pouco todo mundo só conversar com mensagem, você não vai ter, às vezes, você não vai desenvolver essa habilidade, essa capacidade, essa competência de olhar e de ter uma conversa franca com as pessoas. A gente até está construindo aquele negócio do WhatsApp, de começar o atendimento pelo WhatsApp para o cliente, que é até robô que vai fazer, que está fazendo isso. Mas eu não abro mão de que o final dessa conversa caia na mão de um vendedor. Sabe? Tem que ir, porque é uma relação. Não pode ser uma coisa de eu entro no sistema e tiro o pedido. Tanto hoje que a gente tem grandes exemplos, né? Uma Amazon, que é uma empresa extremamente tecnológica em termos de entregas, né? De compras online e tudo mais. Mas ela jamais vai substituir um atendimento presencial de um executivo que quer fazer os 9 passos, que quer ter uma relação, um JBP. Pode esquecer. Ela, na verdade, ela quer ver um exemplo momentâneo. Quer ver um exemplo, assim, que eu acho que muito de vocês já deve ter tido? Espoleto. Espoleto, né? Espoleto no shopping. Como é que era? Você chega, a atendente te escolhia, você falava, eu quero. Você olhava para os ingredientes e falava, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Era uma relação, né? E aí, né, um tempo atrás, eu cheguei lá e você escolhia tudo pela máquina. Você não tinha mais contato com a pessoa. Não, acabou.
Falei, isso Bom ficou o charme do negócio, de frio. montar sua massa. Você olhar lá para a comidinha e escolher, eu quero isso, eu quero um pouquinho desse. Não, você vai lá, escolhe com a máquina, a pessoa lá faz, ela nem olha para sua cara. Antes você fala assim, coloca mais um pouquinho desse. Então você criava uma relação. Agora você faz na máquina. Ficou muito chato isso, muito sem graça. E esse é o caminho das coisas. E eu ainda deixei isso, ainda escrevi, falei, ficou muito impessoal esse atendimento. Sim. Ah, diminui o funcionário, diminui, mas também perde essa conexão com o cliente. Né? Um exemplo de mercado aí. Ó, eu vou destacar algumas coisas que vocês falaram para o pessoal que está assistindo a gente anotar. O grande diferencial do profissional é o relacionamento. Comunicação é chave. Conheça seu cliente. Saiba fazer as perguntas. Eu vou fazer um gancho com essa parte de perguntas, com uma troca de ideias que eu tive com uma seguidora que me perguntou o seguinte: Cláudio, como é que eu faço para conversar com um cliente que não gosta de falar, que não gosta de responder perguntas? A dica que eu vou dar para vocês são duas. Primeiro, faça perguntas de problema. Em que sentido? Uma pergunta que traga à tona um problema que você vê que está no negócio do cliente, mas ele não está querendo se conectar com aquele problema. E em seguida, faça perguntas de implicação para fazer aquele problema se tornar latente, para que ele entenda que aquilo ali, como que está afetando ele. Você e esses tipos de perguntas, gente, não vão sair assim na hora. Mas, Cláudio, Vocês outro ponto aí é o vendedor saber ouvir, viu? Nossos vendedores são extremamente ansiosos. Nós somos vendedores, né? E às vezes a gente atropela muito, mas o vendedor aí uma tarefa que tem que estar aí bem, como desenvolvimento, saber ouvir. Geralmente o cliente num bate-papo, mesmo aquele que quer falar pouco, ele vai soltar fóruns do que está incomodando. E aí é o gancho. Então, geralmente a gente fala muito daquilo que a gente está insatisfeito. O satisfeito a gente fala pouco, mas o insatisfeito ele vai falar muito mais. Então, os sinais vão ser muito mais latentes, como você disse aí. Mas assim, planejar a visita é fundamental. Então, tem perguntas, gente, que para você conhecer mais seu cliente, você não vai fazer interrogatório para o cliente. Você tem que planejar para que a cada visita você solte algumas perguntas para você entender melhor do negócio do cliente, estude o contexto do cliente, entenda. Porque quando o cliente percebe que você está fazendo uma pergunta embasada sobre o negócio dele, ele vai ter muito mais abertura e boa vontade para responder. Exato. Agora, eu queria fazer uma provocação para vocês. Quando vocês falam que o relacionamento é fundamental, eu queria que vocês compartilhassem. Tem alguma história, né, que vocês possam trazer de um grande desafio profissional que vocês tenham tido, que acabou fortalecendo o relacionamento que vocês tinham com o cliente que vocês atendiam? No meu caso, eu posso dizer esse do Bretas, que vai ser super rápido. É uma conta que era atendida direta, veio para o distribuidor já há quase um ano sem compra, e a gente tinha o desafio de retomar esse cliente com um cenário de contrato até menor, sabe? Mas, assim, eu acho que o que nós conseguimos vencer lá não foi porque nós somos vendedores fodas, não. Foi sentar, dizer o que era possível fazer e acordar aquilo que nós iríamos fazer e fazer. Então, eu acho que esse foi um case recente de agora do que aconteceu. Inclusive, tem a venda dessa unidade para o BH, mas a gente sai com aquele senso de dever cumprido. Foi feito com muito carinho, foi feito dentro daquilo que precisava e tudo que foi prometido foi alcançado. Inclusive, hoje, que foi falar de uma outra unidade, ela falou: nossa, eu queria que fosse assim. Vocês não têm noção, eles mandam semanalmente a leitura de SDO da loja, eles mandam direitinho como foi cada leitura dentro do PDV, eles acompanham o contrato, usando época como exemplo, usando um dos meus executivos e dos meus gerentes. Eu fiquei super inflada, deu vontade até de voar na reunião, porque você fala: uau, é isso! Não importa se o cliente fica ou não fica, o que importa é o que você fez com aquilo que você tinha, com as condições que você tinha, até chegar às condições de fazer melhor ainda. Ponto. Acabou. É isso. Entendeu? Muito bem. Conta aí. A Rê tem exemplo demais. Estou tentando relembrar aqui, né? Mas eu acho assim,
Mas o Épica é um super eu, case seu. O o quanto a gente tem crescido duplo dígito tem a ver com a relação que a Renata realmente bota o coração, bota a vontade de me ajudar, treinar, capacitar, desenvolver. Então eu tenho muita gratidão, porque é muito difícil a gente encontrar uma prestadora de serviço com esse carinho, com esse entendimento do negócio, com essa entrega. Eu acho que o Épica é o super case de sucesso da Renata, sim. Sim, sim. Né? Eu acho assim, olhando para esse mercado e pegando, né, a questão da distribuição, eu acho que quando a gente começou em 2017, né, com o time, do que tinha que fazer, os objetivos eles foram mudando. E um cuidado que eu tenho, acho que é por isso que a Olivia fala isso, é de entender a necessidade dela. Então, todo ano a gente fala o seguinte: o que está acontecendo esse ano? Né? Quais são os desafios? O que a gente vai. Igual ela falou assim, quando você está muito tempo, né, trabalhando, vira e mexe, a gente tem que reinventar. A gente tem que reinventar a forma, inclusive, de desenvolver o time. Sim. Então, a cada ano, a cada projeto, a gente desenvolve novas ferramentas, novas. Para que o cliente ele não entre numa zona de conforto, né? Para que as pessoas se sintam desafiadas a cada momento. Né? Então, olhando, quando a gente olha para esse lado da gestão estratégica, né, de pessoas, do negócio, como consultora, e como parceira de negócios, que é assim que eu me posiciono, é esse olhar de entender assim, qual que é a sua realidade hoje? O que está acontecendo? O que você quer alcançar com isso? Quando eu tenho claro o objetivo que ela precisa, eu consigo traçar o plano de trabalho. E quando a gente vai para vendas, né? E eu que já rodei, né? Eu trabalhei em Minas, trabalhei em Nordeste, trabalhei em vários lugares e olhando para os clientes, não muda a forma de agir, né? Quando alguma coisa acontecia, quando tinha um desafio, a minha questão era chegar lá e falar o seguinte: olha, eu estou aqui para te apoiar. O que está acontecendo? Deixa eu ver como que eu posso te ajudar, né? Com os produtos que eu trabalho, com a minha, como que eu posso apoiar? Né? E ouvir o cliente. Sabe o que acontecia? A gente queria fazer o planejamento para o cliente o tempo inteiro, falar, eu vou chegar lá, eu vou levar isso, eu vou fazer aquilo. A gente nem ouviu o cliente. Então, eu sempre instiguei o time, eu sempre trabalhei muito de ouça o seu cliente. Eu vou muito de fazer perguntas, entenda o seu cliente. Qual que é o objetivo dele? Para que ele está ali? Qual que é a meta dele do mês? Para você entender como é que eu posso contribuir. E é assim que eu falo com a Olivia. Todo final de mês ela me manda o que deu, quais foram as metas, quem bateu, quem não bateu, para eu falar assim, o que a gente precisa de trabalhar para eu poder trabalhar essa curva. E aí, quando a gente está, né, no nosso cliente de varejo, de vendas, eu acho que a forma, o modus operandi é o mesmo. Okay? Legal. Eu tenho uma dica para compartilhar com quem está nos escutando com relação a impor limites, como a Olivia mencionou agora há pouco. Né? Pessoal, o cliente está numa posição de testar os seus limites. Então, ele vai testar você até você estabelecer qual que é o seu limite. E não tem nenhum problema. Todo mundo sabe que existe um limite. Eu tenho várias histórias. O chefe da Olivia, ele era mestre nisso. Ele Meu testava. CEO dá aula disso, hein? E ele, no final, ele já percebia que eu não tinha também problema de dizer o meu limite. Ele brincava e falava assim: ah, Cláudio, o não eu já tenho, né? Então, pedia. Ele não tinha vergonha de pedir. Então, deixem claro para os clientes de vocês quais são os seus limites. Deixem claro o que precisa ser verdade para vocês, para aquelas coisas acontecerem. Porque a partir do momento que vocês impõem algum limite, eles vão te respeitar. Porque eles vão entender. E se para tudo vocês disserem, não, vou ver, vou tentar. Sabe aquela história do vendedor que tem vergonha de dizer não? Aí você fica sempre no vou tentar, talvez. Enfim, ele vai estar sempre pedindo mais. Porque você não estabeleceu um limite para ele. Mas a partir do momento que você fala assim, olha, até aqui eu consigo ir. Mais do que isso eu não consigo, ele vai respeitar aquele limite. Ele pode não gostar. Mas faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Claro. Pois é. Ó, o Jober o Jober é nosso amigo, né? Gosto muito dele, está aqui contribuindo. O Época leva tão a sério a cultura da empresa, missão e objetivos, que eles deixam isso muito claro, não só nos treinamentos, mas também na identidade visual. Eles mudam até a ambientação do escritório. É incrível mesmo, gente. A Olivia realmente fez... E eu sei que a Renata
faz parte desse movimento, que ela transformou o ambiente do Época, e aí fica também uma dica para os gestores de equipe, quem trabalha na liderança. A Olivia consegue engajar a família da equipe. Conta um pouquinho como é que é essa história, Olivia, de você fazer live da equipe. É muito legal. Mas primeiro a gente decide um tema para o ano. Eu acho que é muito importante que a equipe esteja engajada, sabe? Ó, a Vivi está aqui, ela também já me ajudou em vários temas desse. Ela foi nossa trade também. Então a gente decide um tema para o ano que casa com as nossas expectativas, para onde estamos indo, como estamos indo. E isso tem que encaixar em todo o material que é de vestir, de treinar, de falar, de capacitar, das entregas que eu preciso. Eu acho que isso cria uma harmonização, uma atmosfera, como diz o jogo, que deixa todo mundo engajado na mesma página. Então a gente usa o uniforme, a camiseta, nossa cordinha do crachá, as nossas apresentações, todas elas levam um tema para que a equipe de fato construa esse ano conosco de forma construtiva e métodos para ele. Então, a cada 3 meses, nós temos um pilar desse ano. E a gente também tem o pilar da família. Esse pilar da família é cozinhando junto com a família. Então, a cada 3, 4 meses, a gente vai para a casa desse funcionário, com a esposa, com os filhos, e a gente cozinha com eles. Por quê? Porque é na casa, na cozinha, que a gente tem intimidade. Quem que a gente leva hoje para dentro da nossa casa para comer com a gente? Quem a gente tem intimidade. Então, eu acho que é importante cozinhar com eles. Então, a gente manda um super brinde, manda como a gente vai cozinhar, põe o filho junto. Geralmente é no período das crianças, na Páscoa. A gente costuma fazer, porque a gente, além de ensinar, a gente também está dentro da casa contando como o Época funciona, como esse profissional conosco, e a dor dessa cobrança, desse treinamento, dessa capacitação que tem que ser constante. Então, a gente consegue muito mais engajamento, e eu também, como diretora, não acredito que há uma relação de eu sou uma coisa na empresa e eu sou uma coisa em casa. Eu acho que isso é tudo junto, tudo misturado, e a inteligência emocional que vai dizer como eu separo cada coisa. Mas o problema é que hoje ou o profissional está tirando o tempo da família e jogando para a empresa, ou está tirando da empresa e pondo para a família. Então, não há um equilíbrio. E isso aí prejudica muito a empresa e a família. Então, eu acho que a separação dos blocos deixa o profissional ainda melhor, porque quando ele está trabalhando, a família sabe que ele está lá. E quando ele está com a família, a empresa também sabe que ele precisa da família. Então, há uma responsabilidade mútua aí em cada caixinha, em cada coisa que precisa ser acolhida. Muito legal. Pessoal, estamos chegando nos momentos finais da nossa live. Ai, Faltam delícia, até poucos Passa passou minutos. rápido, rápido né? isso. Passa rápido, né? O que é bom acaba rápido. E eu queria trazer algumas coisas para vocês. Primeiro, quem não sabe, logo, logo eu vou lançar uma mentoria de plano conjunto de negócios na prática, onde a gente vai tratar das competências básicas de vendas aplicadas à construção ou revisão. Porque a gente sabe que muita gente já alinhou, mas o plano de conjunto de negócios ele é vivo, ele tem que ser revisado e tem que ser revisado trimestralmente. Sim. Então, siga o meu perfil, que eu vou continuar trazendo conteúdo de valor sobre vendas, negociação, trade, desenvolvimento de categoria, PNL, enfim, uma série de assuntos que eu vejo que vocês estão gostando muito. Então, esse primeiro ponto. Fiquem atentos que essa mentoria vai sair e virão outras. Já tem a mentoria de negociação que está aí no forno, mentoria Legal. dados, geração de insights. Tem muita coisa legal que eu vou trabalhar aí ao longo do ano. Isso é um ponto. Segundo ponto, eu queria que cada uma de vocês tentassem fazer de uma forma resumida. Algo que a audiência deveria sair daqui pensando o que diferencia um vendedor da multidão de vendedores, ou um executivo, ou um gerente de vendas dos outros executivos e gerentes de vendas. Como se diferencia na área comercial? O que sabe se relacionar melhor e entrega realmente aquilo que ele promete. Acho O que é que isso. pegou o que eu ia falar, do que ficou. Mas é aquele que é capaz de ter uma mentalidade de crescimento e de aprendizagem contínua, né? Porque independente da idade, independente do tempo que tenha de experiência, saber que ele sempre pode estar evoluindo, sempre
pode estar aprendendo. Nós temos sempre ferramentas, a tecnologia está aí, a gente tem ferramentas, a gente tem metodologia, e a gente precisa de afiar o machado sempre. Né? Então, eu acredito que para ser um grande profissional de venda, a minha dica é assim, afia o machado sempre. Né? Não fica lá tentando andar aí, porque se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Se você precisa mudar os seus resultados, amole o seu machado. Né? Se desenvolva, busque aprender, busque se desenvolver, e aí sim a gente vai ter um grande E ninguém profissional com um nasceu com grande todas as diferencial. capacidades, hein? De Ninguém jeito nasceu com todas as nenhum. Ninguém nasceu. competências. Dá para Ninguém desenvolver. nasce pronto. A Ótimo. gente se desenvolve sempre, mas para isso a gente tem que querer. Muito legal. Agora eu queria fazer um momento dica. Momento dica, eu queria que cada um desse uma dica de um livro, de um podcast ou além de um livro, alguma outra dica. Eu vou começar. O livro que eu vou indicar é o livro Spin Selling. Pincel. Esse é o meu manual. Eu postei ontem algumas coisas sobre os tipos de perguntas Muito básicas bom. de Spin Selling. Recomendo a todo mundo que é da área comercial que tem esse livro como livro de cabeceira. Leiam ele. E dica de podcast. Olha, isso aí é um spoiler, viu? Isso daí tá no nosso programa desse ano, tá? Ó, a minha né? dica eu vou deixar com a Eita! Renata, porque a Renata manda muito bem. Rê, eu vou deixar o livro com você. De podcast, eu vou deixar como dica o Cláudio Friedman. Casos de varejo e distribuição. As nossas lives vão para o Spotify. Então, é só digitar Casos de Varejo e Distribuição que vocês vão ver lá as nossas lives. E eu vou deixar como dica o podcast do João Branco, do Fala João Branco, Desmarketize-se. É um podcast que eu adoro. Muito Estou legal. louco para a temporada de 2020 começar. Muito bem. E como dica de livro, aqui tem vários livros aqui, mas eu selecionei esse aqui, porque ele fala de conexões, coragem para liderar, né, da Brené Brown. Show. E ele fala muito da nossa coragem, da nossa disposição para que a gente possa assumir as responsabilidades, criar conexões verdadeiras, né? Para que a gente possa aceitar as nossas fraquezas e nos desenvolver sempre para que a gente possa crescer e para que a gente possa se tornar aí profissionais ainda melhores. É isso Excelente. aí. E de cabeceira, conversas difíceis. Sempre. Com você, com o cliente, com quem você se relaciona, para ter bastante tranquilidade para fazer isso, porque isso tem que acontecer. E é isso que muda a rota. E o Muito bom. Coragem para Liderar, ele fala muito isso aqui, ó. Trabalho duro, conversas difíceis e corações planos. Eu acho que é isso que a gente precisa aí para a gente poder especial. Esse é especial. Pessoal, para a gente fechar a nossa live, eu vou fazer a tradicional brincadeira de perguntas de múltiplas escolhas, inspirado no Fim de Expediente, um programa da CBN que eu adoro, toda sexta-feira, 6h30 da tarde. Quem tiver a oportunidade, escute, que também é um podcast muito divertido. Legal. Ao Box A3, eu vou propor perguntas com 2 escolhas. Aí vamos estabelecer. Olivia começa, Renata, depois eu, por último, falo qual que é a minha opção. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Beatles ou Rolling Stones, Olivia? Rolling Stones. Beatles. Rolling Stones. Rio ou São Paulo? Rio! São Paulo. Rio. Cachorro ou gato? Os 2. Cachorro. São mais os dogzinhos. Definitivamente. Morar em casa ou em cobertura? Casa sempre. Casa. Também. Filme, Central do Brasil ou Ainda Estou Aqui? Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Amei, muito merecido todos os prêmios. Quem não viu, vale ver. Fantástico. Estamos na torcida do Oscar agora. Ok. Livro ou Netflix? Ai, os 2. Eu gosto dos 2. Acho que um em cada momento, entende? É. Um livro todos os dias e Netflix. Mas é bom, os 2 são bons. Mas não pode ficar só na Netflix, hein, gente? Não, Netflix só não. Livro. Todos os dias eu leio livro. E aí, se eu olhar agora, eu leio mais livro do que Netflix. Isso é uma verdade. Isso é muito bom. Bem, eu vejo
Netflix do que eu vejo livro, porque é o meu momento de relaxar. É. Livro, para mim, é o momento de me desenvolver. Eu não tenho É lido um romance tanto de como eu já livrinhos tinha aqui. passado. Hoje em dia eu leio mais de literatura técnica. Férias na praia. Resort ou pousada pé na areia? Resort. Aí acho que resort. Eu Com vou de pousada certeza. pé na areia. Ásia ou Estados Unidos para viajar? Estados Unidos. Estados Unidos. Eu não conheço a Ásia, mas também não tenho muita vontade. Eu gosto dos Estados Unidos. Eu vou de Ásia. Cinema ou teatro? Cinema. Teatro. Tenho me surpreendido com o teatro. Eu também vou de teatro. Vinho ou uísque? Vinho, sempre. Vinho! Com toda certeza. Uísque para mim, por favor. Pessoal, Chique. muito obrigado. Eu adorei essa conversa. Foi um formato que eu gostei muito. Vou testar nas próximas vezes. Já estou com algumas ideias. Achei que foi muito enriquecedor o conteúdo. Adoraria que vocês voltassem. A Olivia já está vindo pela segunda vez. Se vier a terceira, vai poder pedir gol para o Fantástico. Renata, foi muito, muito legal. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Conte comigo sempre aí. Muito obrigada pelo convite.